Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Romanos, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Aleluia. Olha que maravilhoso. Paulo aqui, né, nesta carta que ele escreve aos Romanos, ele nos ensina sobre armatiologia e sobre soteriologia. Ele nos ensina sobre o pecado e sobre a salvação do homem. E ele começa ensinando sobre doutrinas básicas, né? Armatiologia, doutrina do pecado; soteriologia, doutrina da salvação. E tem uma doutrina, ou melhor, são três doutrinas que são fundamentais para todo cristão, para o cristianismo. O que são essas três doutrinas? É aquilo que nós chamamos de tríade bíblica. É a doutrina da queda, da criação, a doutrina da queda e da redenção. Então, as três doutrinas fundamentais que são mais atacadas, que nós precisamos conhecer bem para poder defender a nossa fé, é a doutrina da criação de todas as coisas, a doutrina da queda e a doutrina da redenção. E aqui, Paulo começa a falar sobre a doutrina da queda e da redenção. Por assim como por uma só ofensa, ok? Aí já fala da queda, fala do pecado de Adão lá no Éden, quando ele desobedece o mandamento de Deus, que Deus falou para ele não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele comeu, ele desobedeceu, né? Ele ofendeu, assim como por essa única ofensa que Adão cometeu, veio o juízo sobre todos os homens, sobre todos os seres humanos, para condenação. Então, por causa do pecado de Adão, todos os seres humanos estão condenados a uma morte eterna. Esse é o juízo de Deus por causa dessa ofensa. Por que que esse juízo tem essa abrangência universal? Alcança todos os seres humanos. É simples. Porque se Adão tivesse se mantido fiel e obedecido a Deus, e comido da árvore, do fruto da árvore da vida, e não do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, todos os seres humanos que nascessem dele teriam a vida eterna. Ok? Como ele tinha, né, a opção de levar para todos os seres humanos que surgissem ali dele, da sua descendência, a vida eterna com Deus, ok? E ele recusou isso. Quando ele peca, então o seu pecado passa a ter abrangência para todos os seres humanos. Deus é justo. Ele fala assim: Adão, se você me obedecer, toda a sua descendência viverá eternamente sem pecado, sem esse mal, né? Traduzindo em outras palavras o que aconteceu no Éden. Porém, quando ele desobedece, a punição vem na mesma abrangência. Como a obediência iria abranger a toda a humanidade, a desobediência veio a abranger toda a humanidade. Por isso que ele fala, pela ofensa de um só, o juízo veio sobre todos os homens, sobre toda a humanidade, para condenação. Aí, Deus agora vem em resgate do homem, vem com um ato de justiça, preste atenção, que ele mesmo, o Senhor Deus, faz de forma voluntária e gratuita, aquilo que nós chamamos de graça. Ele faz com uma abrangência universal, com abrangência que engloba todos os seres humanos. O que é isso? Esse ato de justiça que é feito por um só homem, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, ele traz para toda a humanidade a justificação. Então a decisão de Adão em obedecer traria a vida eterna para todos os seres humanos que descendessem dele. Ele foi o primeiro homem.
Agora, a desobediência traz a mesma abrangência que a obediência traria, porém agora com sentido contrário. Então a obediência traria a vida eterna para todos os seres humanos. A desobediência trouxe, né, a morte, a condenação, o juízo para todos os seres humanos. Aí Deus entra em cena de forma voluntária e gratuita, demonstrando o seu grande amor, trazendo a salvação por meio de um homem. O pecado entrou no mundo por causa de um homem. A condenação eterna veio a todos os seres humanos por causa da ofensa de um homem. Agora, por um ato de justiça e de amor de um homem, toda a humanidade pode voltar a desfrutar dos benefícios que foram oferecidos a Adão lá no Éden, se caso ele tivesse obedecido a Deus. Então está disponível para todos, porém nós temos que crer em Jesus Cristo para poder ter esse benefício de viver eternamente com Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.